O programa Bastidores veio até o consultório do Dr. Luiz Eduardo Campos de Carvalho, que é especialista em reprodução humana e também infertilidade. Doutor, quero começar com a pergunta do que causa a infertilidade na mulher. Acredito que é uma dúvida que muitas delas tenham, né? Com certeza, né? Então, assim, existem várias causas, né, de infertilidade da parte feminina, vamos dizer assim, mas as principais causas, né, elas são relacionadas à ovulação, mulheres que têm dificuldade para ovular, tá? Problemas nas tubas, né, ou nas trompas, né, que é o local onde encontra o espermatozoide. Esses são os dois fatores principais. É óbvio que aí você tem outros fatores, né, que pode estar relacionado à parte imunológica, algum problema no útero, como presença de miomas, pólipos. Então, existem vários fatores, mas dentre os principais, a gente encontra a dificuldade de ovulação e alteração nas tubas uterinas. E, doutor, quais são os tratamentos disponíveis? Eu brinco assim, sempre quando eu falo disso, a gente tem 3 tratamentos básicos, vamos dizer assim, de infertilidade. Ou eu vou estimular a ovulação e fazer um controle de ultrassom, para ver o momento da ovulação, que chama coito programado, né? Ou eu vou fazer uma inseminação intrauterina, que é basicamente eu vou pegar os melhores espermatozoides do homem e jogar dentro do útero mais próximo do óvulo, mas é uma gravidez natural, né? Ou seja, o espermatozoide tem que encontrar o óvulo naturalmente. Ou eu vou fazer a fertilização in vitro, né? Que é o tratamento, vamos dizer assim, mais complexo, né? Em casos mais graves. Geralmente aí é diferente o processo. Eu vou fazer com que estimule o ovário a produzir uma quantidade maior de óvulos do que naturalmente, né, mensalmente a mulher produz um óvulo só. Com esse estímulo eu vou, em média, ter de 10 a 15 óvulos. Eu retiro esses óvulos com procedimento cirúrgico com anestesia. Esses óvulos, eles estando maduros, eles são fertilizados com o espermatozoide do parceiro no laboratório. Eu deixo o embriãozinho desenvolver e depois coloco o embriãozinho dentro do útero, né? Então, basicamente, são esses 3 tratamentos. Agora, cada casal a gente tem que identificar as causas justamente para ver, né, qual o melhor tratamento. Nem todo mundo precisa de fertilização, né? Às vezes eu consigo resolver, vamos dizer assim, o problema do casal com coisas mais simples. Até porque há a infertilidade masculina também. Com certeza. Isso é uma ótima pergunta, porque assim, sempre falam, né, de infertilidade, a gente acha que o problema é mais da mulher, ou fica só com a mulher. E isso não é verdade. Em quase metade das vezes, o problema também é do homem. E 30% das vezes, quando o casal tem dificuldade, o problema é só do homem. Então, é sempre importante e fundamental uma avaliação da parte masculina, né? Então, quando a gente fala de infertilidade, eu tenho que investigar o casal, né? Não só a mulher ou não só o homem, obviamente. Mas, com certeza, assim, a contribuição em termos de fatores é mais ou menos meio a meio. Agora, voltando a falar da mulher, há uma idade ideal para engravidar? Bom, a gente fala assim, né? Se você fosse pensar em programação, o ideal seria tentar programar, né, o filho até os 35 anos. Não quer dizer que chegou no 35 já era, ou é um número cabalístico que não vai mais engravidar, mas a partir dos 35 anos, as chances naturais de engravidar elas começam a diminuir e aumenta o risco, eventualmente, de problemas, né, como bebezinhos com malformações, ou risco de doenças, né, genéticas, síndromes. Né? Só que eu tenho que ter cuidado nessa fala, porque a maioria das mulheres que engravidam após 35 anos, os bebês vão ser normais, mesmo a pessoa que engravida eventualmente com 40, mas a chance de ter problemas aumenta. Então, eu acho que é importante entender isso. Né? Então, se eu falo, né, dentro das pessoas que programam, o ideal seria programar o filho até 35 anos. Né? Agora, uma outra coisa que se me permite, assim, hoje existe uma possibilidade daquela mulher que, de repente, não definiu ainda se quer ter filho ou ainda tem a questão do parceiro, que é a possibilidade de congelamento de óvulos. Né? Então, eu consigo, eventualmente, congelar os óvulos, e aí o quanto mais cedo, ou também por volta de 35 anos, é melhor. E é uma reserva, né? Não é uma certeza, mas eu consigo meio que congelar a chance, né, da gravidez naquela idade. Então, é uma opção, eventualmente, para aquela mulher que ainda não encontrou parceiro, ou, de repente, está em um processo da parte, né, de trabalho, de profissão. Então, a opção, eventualmente, de congelar óvulos, né, que é uma coisa interessante nesse sentido. E quais são os riscos da gravidez depois dos 40, doutor? É considerada uma gravidez, uma gestação tardia?
Então, na verdade tem esse termo, né, de gestação tardia, né, e os riscos, como eu falei, primeiramente a questão, um risco maior aí de você ter alguma complicação ou algum problema com o bebezinho, né, como eu já tinha explicado, aumenta um pouco o risco de abortamento. Por quê? Porque, na verdade, quando o embriãozinho não é bom, na maioria das vezes ele não evolui, então eu vou ter que aumentar um risco maior. E tem algumas doenças que são mais prevalentes, elas acometem mais as gestantes a partir dos 40 anos. Principalmente um risco maior de hipertensão, diabetes, né, e parto prematuro. Então, com tudo que eu falo, é aumento de chance. Não quer dizer que a pessoa, né, eu conheço uma pessoa que engravidou com 46 anos e não teve problema nenhum. Isso é verdade, mas as chances são maiores, né? Agora, aí depende, eu falo do planejamento e da vida de cada um. Às vezes tem mulheres ou casais que aquele momento é o momento que eles optaram por tentar engravidar. Não quer dizer que não consigam, mas tudo fica um pouco mais difícil. E é possível estimar o tempo que demora esse tratamento para engravidar? Então, na verdade, assim, a partir do momento que a gente fez uma investigação completa dos exames, o tratamento em si, ele não é demorado, né? Porque a gente sempre vai, mais ou menos, vamos dizer assim, é o tempo da ovulação, vamos dizer assim, né? Mesmo para a fertilização, em média, a partir do dia que ela menstrua, né, eu vou estimular o ovário mais ou menos em torno de 10 dias, entre 10 a 15 dias seria o tempo mais ou menos para a estimulação, e aí depois que você transfere o embriãozinho, mais ou menos 12 dias depois eu consigo saber se deu certo ou não. É óbvio que assim, existe chance de engravidar, né, lógico, da primeira tentativa, mas eu sempre falo que o tratamento é um processo, né? Uma mulher que não tem problema nenhum, ela também não engravida no primeiro mês, não são todas as mulheres que engravidam sempre no primeiro mês de tentativa natural. Então a questão do tratamento de infertilidade também é isso. É lógico que todo mundo quer que dê certo de primeira, mas às vezes nem sempre vai ser na primeira tentativa. Mas realmente assim, hoje eu diria assim que a grande maioria dos casais é possível fazer tratamento e com uma chance boa de sucesso.